Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? E o tema desse estudo é um tema muito ouvido aí pelo sistema religioso aí na internet, muito pregado aí nas igrejas, né, evangélicas aí, né? E vocês que devem ter participado a maior parte, né, 99% das pessoas que me seguem aqui e que me ouvem, né, já participaram, né, de igrejas evangélicas, né, e já ouviu falar o termo haverá então grande tribulação. Muitos de vocês já ouviram falar, né, sobre esse assunto aí, e é o que nós vamos aqui estudar hoje. Eu estive conversando aí com um irmão aí, um abençoado, né? Ele é um abençoado do sistema religioso, é um abençoado. Apenas, como eu sempre falo, né? São irmãos, são nossos irmãos abençoados. Apenas ainda não acordaram, né? Apenas não acordaram ainda para a graça de Deus. A graça de Deus ainda não tocou as suas mentes, ainda não tocou os seus corações. Mas para que ela venha tocar, nós temos que estar aqui, falando sobre esse tema, trazendo esse tema, mesmo dentre muitos contra, muitos entram aí no nosso comentário no YouTube, fazendo comentários contra, né? Entram aí no Facebook e, né, nos atacando, e dizem eles serem os verdadeiros cristãos, e que nós aqui, que somos, que pregamos mais graça, que somos preteristas, que não sabemos de nada, né? Mas eles que nos atacam, reto do que está querendo dizer aqui. Sejam bem-vindos. Declaro a mente de Cristo ativada em vocês para que vocês possam entender e compreender todas as palavras que é ensinada aqui, todos os versículos que é esclarecido aqui, e a mente de Cristo que está em você, porque a palavra falou, vós tendes a mente de Cristo, e que essa mente de Cristo venha despertar, venha acender e crescer a cada dia mais. Amém? Então vamos lá. Haverá então grande tribulação. Olha o sinal que eu botei aí, hein? É um sinal de pergunta, não estou afirmando, é uma pergunta. Quem afirma são os pastores do sistema religioso. Eu estou fazendo uma pergunta. Haverá então grande tribulação? Porque eles dizem que sim, né? Vamos aqui então iniciar. Mateus 24 é onde está escrita essa palavra. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande tribulação. Então eles já ficam espantados, assustados, né? Mas a palavra nos esclarece, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem jamais haverá. Então haveria uma tribulação que nunca houve desde a criação do mundo. E depois dessa tribulação, não haveria mais nenhuma tribulação. Um abençoado irmão falou, não, 70 foi o dia do juízo, sim, mas a tribulação é outra coisa. Em 70 foi o dia do juízo. Entendendo? Ele diz ser, né, um pregador da graça, um preterista parcial. Temos muitos por aí hoje, preterista e parcial. Parcial, né? Preterista parcial. Para mim, esse parcial, para mim, é que está em cima do muro. Ainda não tomou decisão. Ou é preterista ou é futurista. Não tem esse negócio de coluna do meio, não. Eu já falei isso aí. Quem fica na coluna do meio é porque ainda não está sabendo nada. Não está entendendo nada. Há dois lados. Você, meu irmão, você tem que escolher o seu lado. Ou você é futurista ou você é preterista. Não tem coluna do meio. Não existe isso. Amém?
Então ele falou para mim, não, tá certo, você tá certo, Jesus já veio sim, e já houve sim o juízo lá em 70 para os judeus, sim, mas ainda vai vir a tribulação. Nós temos que se preparar para a tribulação. Que negócio é esse, meu irmão? O juízo foi justamente uma causa a tribulação foi justamente uma causa do juízo. Por causa daquele juízo que teria que vir, porque o povo era transgressor, era desobediente, por causa daquele juízo, teria que vir tribulação. A tribulação foi a causa do juízo. Né? Foi um efeito. E todo efeito tem uma causa. E toda causa tem um efeito. Está entendendo? Então a causa do juízo teve um efeito, que foi a tribulação da vida daquelas pessoas. Judeus. No ano 70, o juízo foi para judeus. Toda a escritura bíblica, desde o Velho Pacto até o Novo Pacto, diz que a tribulação foi para os judeus. Judeus. Não é para cristão. Cristão nunca teve obrigação de servir a lei de Moisés. Existiam aqueles prosélitos, né? Prosélitos eram cristãos, eram gentios, né? Gentios que se converteram ao judaísmo. Isso era prosélitos, né? Depois, quando Cristo apareceu, eles se converteram a Cristo. Muitos se converteram a Cristo. Você vê que Paulo de Tarso, que foi para os gentios, tinha muitos gentios que se converteram à graça de Deus, se converteram a Cristo. Esses são os prosélitos, né? Mas eles também não eram obrigados a servir a lei. Tanto que tanto que Paulo ensinou várias vezes. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Falou lá para os romanos. Vocês não têm condenação nenhuma. E quem tinha condenação eram os judeus. Os judeus que eram os transgressores da palavra. Os romanos eram gentios. Gentios não poderia ser transgressor, porque não era obrigado a servir a lei. Entendeu? Então não era transgressor e nem pecador. Ah, mas os romanos mataram tanta gente, não são pecador. Não, amado, pecador, né? São aquelas pessoas que transgridem a lei de Deus. Transgredia, porque a lei já se foi. Com a queda do templo em 70, encerrou-se a lei. Como já expliquei várias vezes, vários mandamentos só poderia ser feito no templo. Não havendo templo, não poderia ser feito. E alguns outros que poderia fazer fora do templo, se anulava. Se anulava. Que a próprio Tiago diz, se você deixar de fazer um item da lei, você cancela todos os outros itens. Você deixar de fazer um mandamento, de praticar um mandamento, você cancela todos os outros. Amém? Então, sem tempo, sem lei. Revogue-se a lei. Entende? Então, ser pecador é quem transgredia a lei. Quem transgredia a lei usava o termo pecado, que é transgressão da lei. E a palavra diz que, de fato, confirmando ali, de fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês não conseguem entender porque não faz uma leitura correta da palavra. Né? Lê, mas não entende. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem bocas, mas não fala o que é correto. Então, ele está falando que haveria uma tribulação que nunca houve desde o início do mundo, né? Até agora, no tempo dele, até agora, na geração daquelas pessoas do primeiro século,
e nem jamais haverá. E os pastores ficam falando, vai vir tribulação, vai vir tribulação, vai vir juízo, vai vir tribulação. E Cristo está falando aqui, é Cristo. É Cristo. Está registrado por Mateus, mas quem falou foi Cristo. Que aquela tribulação a qual ele está anunciando nunca houve desde o início do mundo até agora na geração dele. E jamais haverá nas gerações futuras, jamais haverá. E os pastores hoje ficam aí fazendo seus achismos, suas falsas teologias, dizendo que virá uma tribulação. Agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui essa tribulação que eu estou falando aqui. Que dia foi? Quando ocorreu isso? Para que povo foi? E isso tudo a gente tem que ver na graça de Deus. A graça de Deus tem que ter essa visão. Para quem está falando essa palavra aí? Para que povo está falando isso aí? Para que ano que foi? Para que geração? A graça de Deus tem que levar em conta todas essas coisas para você poder entender, meu irmão. Porque se você fizer igual o sistema de José evangélico, futurizando essas coisas e trazendo para os dias de hoje, você está bagunçando toda a Bíblia. Está deslocando todo o tempo, né, das coisas. Então, Mateus 24:15 começa assim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou algumas outras traduções, o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel, eu já expliquei em outros vídeos que aqui está se tratando de uma pessoa, de um indivíduo. O sacrilégio terrível significa um ato que uma pessoa iria fazer. Outras traduções falam o abominável da desolação, se referindo a um homem, ou um homem abominável. Quando vocês virem ele no lugar santo, quando vocês virem esse homem no templo, quem lê entenda Daniel. Jesus, ele citou Daniel. E o que Daniel fala lá? Daniel 9:26. Que haveria... Eu não vou ler de novo, porque já fiz estudo falando sobre isso. Se vocês quiserem, aí você lê na casa de vocês. Daniel 9:26. E Daniel diz que viria um príncipe de um povo. Ele falou, haverá de vir, porque Daniel ainda estava no tempo antes do acontecimento. Esse haverá de vir não se refere nos dias de hoje, haverá de vir ainda no futuro aqui do irmão André, no futuro dos irmãos que estão me ouvindo. Não. Haverá de vir no futuro de Daniel. Onde Daniel vivia, na época que Daniel vivia, no futuro dele, haveria de vir. Então ele falou, haverá de vir o príncipe de um povo. E ele destruirá a cidade e lugar santo, o templo. Então Daniel confirma a mesma coisa que Jesus está falando. E quando Jesus falou essas coisas, foi porque os discípulos perguntaram, nos dê o sinal, Senhor, quando será a sua vinda? E o fim do tempo. O fim do tempo é o fim do pacto. Eles tinham consciência que era o fim do pacto da lei para o início do pacto da graça. Eles sabiam disso. Mas os doutores hoje botam como um fim do tempo mesmo. Fim do mundo, o mundo vai acabar tudo. Né? Os eleitos vão ser arrebatados de corpo e tudo lá para o céu. Falácia religiosa. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é teologia de homens. Fuja dessa teologia de homens. Não acredite nisso, abençoado. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é teologia de homem desviado da verdade. E muitos falam, não, ele é doutor, ele é conhecido, ele já fez muita palestra, ele já pregou em várias igrejas. Exalta o homem, exalta a sabedoria do homem acima da sabedoria de Cristo. Tudo que Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os apóstolos, e Paulo de Tarso, tudo que eles
registraram em escrito foi coisas que o Cristo, quando estava em homem, como homem, Yahshua HaMashiach, estava na terra junto com eles, falou, eles registraram tudo escrito. Então são palavras dele. Quando você exalta um homem, achando que aquele homem sabe muito porque estudou demais e fez palestras, fez isso, ele estudado, não sei o quê, você está exaltando ele acima de Cristo. Você está dizendo que ele é mais inteligente que Cristo. Está entendendo? Pare com isso. Pare com isso. Creia na palavra de Cristo. Então ele está falando aqui que na vinda dele haveria um homem que entraria na cidade e destruiria a cidade, destruiria o templo. Onde está o templo? Já foi destruído. Por quem? Vai lá perguntar aos judeus. Ou então, pega livro de histórias aí e vão estudar, meu irmão. Hoje temos a internet para você estudar. Pesquisa aí quem destruiu o templo. Tito, filho do imperador Vespasiano, que em 70 invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Hoje só resta lá hoje um muro, que era o muro que era do templo, né? Só resta ele lá. O resto foi tudo destruído. Já aconteceu. Não haverá o juízo, não haverá tribulação. Já aconteceu. Em 70 DC. Então, Jesus está falando, citando Daniel, e Daniel confirma com Jesus, dizendo que esse homem viria no tempo dele. Para nós já veio. Então, os que estiverem no Brasil, fujam para os montes. Quem estiver nos Estados Unidos, quem estiver, né, aí na África, fuja para o monte. Não, abençoado. Não está falando para o mundo. Não está falando para o mundo. Está falando para um local. Judeia. Judeia. Está falando para a Judeia. Quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Amém? Fuja para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, porque poderia ser pego pelos soldados romanos. Os soldados romanos entrariam ali e ia pegar muitas mulheres, muitos homens, para ser escravizados. Outros que tivessem armas e lutassem contra eles, eles iam matar. Então Jesus está alertando eles: fujam para os montes. Quando essas coisas começarem a acontecer, se estiver no telhado da sua casa e olhou lá embaixo da rua, e tem uma bagunça lá, tem um fuzuê lá, o que está acontecendo? Não, os romanos invadiram. Ele está falando, não desça do telhado, fique escondido aí, até dar um jeito de ir embora. Quem estiver no campo, não volte para pegar um manto, se estiver trabalhando no campo. Começou aquilo, e vou ter que ir lá em casa pegar uma capa, que eu vou fugir para o deserto, está muito frio. Tem que ir lá em casa pegar a capa. Ele está dizendo, não vá. Não faça isso. Você será pego. Você será morto. Amém? Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Porque eles vão ter que fugir para o deserto, amados. Vão ter que fugir para o deserto, para cavernas, né? Os judeus conheciam aquelas regiões melhores do que os romanos. Eles iam procurar uma caverna para se esconder em algum lugar. Entende? E eu já falei isso, deserto, muito quente do dia, muito frio à noite, sem recurso nenhum, sem água nenhuma. Às vezes, para você pegar água, tem que andar quilômetros até um rio para poder pegar água. Então, as mulheres grávidas, com certeza, tanto as mulheres grávidas como crianças e idosos, iam sofrer demais sobre isso aí. Né? Então, aqui falou, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. É por causa disso, não é nada mais do que isso.
Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque vai ser muito frio no deserto, né? E nem no sábado. Por que no sábado? No sábado, segundo a lei de Moisés, eles não poderiam sair da cidade deles. Tinha que cada um ficar nas suas casas, fazendo o sabate com seus familiares. Não poderia sair da cidade. Então, se isso acontecesse num sábado, ia ser ruim para eles. Eles iam ser pegos dentro da própria casa deles. Então, Yahshua está falando aqui, orem, para que isso não aconteça no inverno, porque você vai ter que fugir para o deserto, é muito frio, e nem no sábado, porque não vai ter escapatória para vocês. Porque haverá então grande tribulação, agora vem o texto, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aquela geração ali, essa tribulação aqui, está citando aqui, né, claramente que é para um povo, né, é para um povo que não é cristão, um povo que não somos nós, é um povo que viveu no primeiro século, né, primeiro século depois de Cristo, e aconteceu nos dias dele uma tribulação como nunca houve desde o início do mundo, e depois dela jamais haverá. E os pastores hoje ficam pregando que virá uma tribulação. É falta de conhecimento da palavra. E vocês ficam exaltando. Não, eu estudado, o pastor fulano tem 50 anos de ministério, não conhece nada. Não conhece nada. Para mim, sábio é quem lê a palavra como ela é e entende o que está falando ali. Para mim é sábio. Para mim é sábio. E eu ouço esses homens para me aprender mais e mais. Pregadores da graça de Deus existem vários. Muitos. Vocês que estão me ouvindo conhecem. Né? Se eu falar o nome de um, eu tenho que falar de todos. E se eu deixar algum por fora, né, tá escado o cara ficar zangado comigo. Mas temos aí André Pimentel, Geraldo Moraes, né, Elcio de Jesus, o irmão Cristiano França, o irmão André Palhares, André Carlos Gomes, né? Então, temos muitos pregadores da graça aí. Esses são homens sábios. Esses eu ouço para me aprender mais. Né? Vocês estão começando agora? O irmão pastor tal lá tem mais de 50 anos de ministério. Como é que você quer ser melhor que ele? Como é que você quer saber mais do que ele? Porque eu ativei em mim a mente de Cristo. E o próprio Yahshua diz, vós tendes a mente de Cristo. E com a mente de Cristo podemos compreender todas as coisas. Com a mente de Cristo, nós fazemos interpretações, né, na palavra, conforme a palavra é, e não ficamos inventando interpretação. Cada um tem sua interpretação. Não, isso não existe. A interpretação é uma só. Por isso Yahshua falou, uma só igreja, uma só fé. É uma interpretação só. E todas as igrejas deveriam estar mútua nesse vínculo, né, pregando a graça de Deus. E não é cada um inventando a sua interpretação, não. Então, ele está falando aqui, os que estiverem na Judéia. Então, você está entendendo aqui que é uma tribulação para os judeus. Para os judeus. Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Então, é para os judeus. Amém? Haverá, então, grande tribulação para quem estiver na Judéia,
como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, no primeiro século, nem jamais haverá. Então não tem mais essa de que vai vir tribulação, vai vir o anticristo, o arrebatamento, não vai vir mais nada, já veio tudo isso aí, meus amados. Acorde, se inscrevam aí no meu canal. Ajude o canal do irmão André a crescer, para que o irmão André possa estar aqui a cada dia levando esses conhecimentos para mais pessoas. Amém? Se inscrevam, traga a pessoa para se inscrever. Faça seus comentários lá embaixo, no vídeo. Amém? Participe, se inscrevam, dê seus likes, compartilhe esses vídeos. Amém? Declara a mente de Cristo ativado em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender a palavra da verdade, a graça de Deus, com essa visão avançada, né, do preterismo completo. Amém? Graça e paz. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.